O filme começa nos mostrando 15 anos no passado. Uma mulher chamada Emily estava fazendo testes de gravidez e fez uma cara meio estranha. Ela então vai sair em uma missão com seu companheiro de trabalho, um homem chamado Matt. Eles vão pegar um carro e se infiltrar numa certa missão, mas não podem levar seus objetos letais. Acontece que eles trabalham para a CIA e são espiões. Dentro daquela casa, um certo líder criminoso está tentando vender uma chave que serve para desbloquear qualquer sistema do planeta. O objetivo deles é fingir ser convidados para depois subtrair essa chave. Emily distrai esse tal criminoso dono da casa e consegue nesse processo pegar as impressões digitais dele através de um negócio muito mentiroso colado na pele da mão dela. Junto do Matt, eles vão até o segundo andar no escritório do homem, enquanto são guiados pelo Chuck e o resto do pessoal que trabalha lá na base da CIA. Emily remove o pedaço de plástico de sua pele com a impressão digital daquele homem e com a ajuda do Matt, que gravou a voz dele num relógio, eles conseguem abrir o sistema de segurança da casa, encontrando o lugar dentro da mesa onde estava a tal chave. Só que por algum motivo os alarmes soaram. Os seguranças estão chegando e eles vão ter que correr. Infelizmente os homens chegaram antes deles saírem e a pancadaria começou. Punhos atingem as faces dos homens em alta velocidade. O casal utiliza trabalho em dupla para amassar o crânio de um dos homens e agora sim eles podem correr. Ao invés de pular a janela ou algo do tipo, eles resolveram descer toda a casa e ir até o porão onde fica a cozinha, onde tinham mais seguranças, e mais pancadaria aconteceu. Matt começou empurrando o homem pro teto. Depois, Emily simplesmente dá um drible no próximo e Matt o finaliza com mais um socão na face. Agora sim eles estão correndo pro lado de fora e Chuck os manda irem até um lugar secreto do MI6, onde Barron, um trabalhador do governo inglês, já está esperando por eles com um avião pronto para tirá-los dali. Eles, entretanto, não podem mencionar nada a respeito dessa chave para o Barron, pois não podem confiar em ninguém. É isso mesmo que eles fazem. Chegando lá, o Barron tá todo cheio de conversinha pra cima da Emily. Acontece que os dois já saíram no passado, mas o relacionamento não deu certo, ainda mais quando ele descobre que o Matt está saindo com ela hoje. O homem ficou cheio de ciúmes e a Emily junto do Matt embarcaram nesse avião para ir embora. Na viagem, ele queria comemorar o sucesso da missão com uma taça de champanhe, mas Emily não aceitou. Ela então contou a verdade para ele. Ela fez vários testes de gravidez hoje cedo e todos deram positivo, ou seja, ela está esperando um bebê e é filho dele. A mulher achava que Matt ficaria triste, só que o homem não vai sair para comprar cigarros. Ele diz que vai entrar nessa aventura junto dela e os dois poderão se casar para serem felizes para sempre. Ainda assim, mesmo sem a Emily beber, ele vai beber no lugar dela. Durante o voo, Emily passa mal e tem que ir pro banheiro para gorfar, só que infelizmente o banheiro estava quebrado mesmo durante um voo de 12 horas. Isso foi muito estranho e os dois perceberam que algo de errado não estava certo. O trabalhador daquele avião então pegou a Emily pelas costas e exigiu que o Matt entregasse a chave para ele ou a Emily seria eliminada. Sem outra escolha, Matt teve que fazer isso e arremessou a chave pro homem, que teve que largar a Emily para pegá-la, e o embate começou. Emily removeu o objeto letal da mão dele. Depois, Matt partiu para cima do homem e logo mais 3 outros criminosos apareceram. Emily não podia efetuar disparos contra eles, pois poderia causar muitos danos ao avião, e tirou toda a munição de seu objeto letal. Matt acertou uma garrafa de champanhe na cabeça daquele primeiro homem. Depois, acertou o outro com um monte de farinha. Em seguida, eles partiram para cima dos outros que estavam lá para trás. Emily mais uma vez girou para deixar um dos homens passar e o Matt o desmaiou com uma cabeçada. Ela então acertou o objeto letal vazio contra um dos homens, que simplesmente se deixou ser acertado. E depois, ao acertar mais um desses homens, Matt percebeu que dentro do banheiro, os trabalhadores de verdade estavam todos lá desmaiados. Mais um homem apareceu da cabine do piloto, mas Emily com alguns golpes conseguiu desativá-lo e depois um chutão no peito. O outro voltou a pegar o Matt pelas costas, mas ele conseguiu pegar um garfo e penetrá-lo no corpo desse sem vergonha. Emily recebeu uma baita pancada e caiu no chão. Ela está prestes a perder a vida e o homem a colocou em cima da mesa. Ele iria acertar um socão na barriga dela, mas Emily se defendeu e, girando nas paredes do avião de alguma maneira, conseguiu tomar o controle desse homem. Matt acertava a cabeça de um contra uma mesa e ela fez a mesma coisa. Aquele primeiro se levantou e vai pegar o objeto letal. Não tem munições, mas ele consegue achar aquela bala que Emily tirou do objeto letal e coloca na agulha. Agora o homem vai tentar eliminá-la, mas Matt, vendo isso, o impede. Só que o disparo foi efetuado e atravessou o crânio do piloto. O avião vai cair. O primeiro dos criminosos consegue pegar a chave e depois vai tentar usar um paraquedas para fugir, mas Matt o impede. O avião passou bem rente às montanhas, mas na próxima ele atingiu. O homem que estava com a chave na mão saiu voando e Matt ainda continuou no embate contra os criminosos para poder alcançar a Emily. Ele empurrou um para fora e o avião já tinha tocado solo
solo estava descendo as montanhas. Emily e Matt foram até o lugar onde estava o paraquedas e dizendo que só tinha um, ele quer que ela se salve, pois tem um bebê em sua barriga. O avião então caiu do precipício, mas Emily não vai abandonar o Matt. Ela se prende a ele com as pernas e ativa o paraquedas. Os dois se salvaram. Agora os dois se perguntam o que fazer. Tem um bebê chegando e eles não podem mais viver essa vida perigosa de espiões. Para aproveitar o acidente que acabou de acontecer com esse avião, eles resolvem então fingir ter perdido a vida e abandonar a CIA para viver uma vida normal. 15 anos depois, agora no presente, vemos que eles têm uma casa muito grande e 2 filhos. A mais velha é a Alice e o mais jovem é o Léo. Eles já estão atrasados para ir para a escola e vemos que a Alice não respeita nem um pouco sua mãe. Parece na verdade que a jovem a odeia, apenas simplesmente por ser adolescente. Léo ainda não está nessa fase e gosta de seus pais. Eles então vão para a escola e Emily tenta conversar com sua filha Alice, mas ela prefere ficar com o fone nos ouvidos. Assim que chegam na escola, Alice é a primeira a sair do carro e o Léo vai depois. Ele ainda se despede de seus pais e diz que veio para a escola com aquele anel que monitora o sono, pois ele acha muito legal e quer ficar de olho na sua saúde. Segundo seu pai, entretanto, um moleque de 12 anos não tem que se preocupar com essas coisas. Léo então também vai pro colégio e de repente Emily percebe algo de estranho a respeito de sua filha. Ela pega um binóculos escondido no carro e vê que sua filha estava de mão dadas com um sem vergonha. Os pais ficaram em choque e de repente receberam uma ligação da filha. Ela não acreditava que eles estavam a vigiando e depois mandou os dois não esperarem por ela em casa após a escola, pois ela vai para casa de uma amiga estudar. Assim que voltaram para casa, Emily ficava o tempo todo reclamando de seu relacionamento com a filha. Parece que a jovem a odeia e ela não entende o motivo disso. Emily então vai tentar observar o laptop de sua filha, querendo saber o que ela anda fazendo na vida. Ela não consegue adivinhar a senha e de repente vê várias mensagens daquele moleque que estava de mão dadas com ela. Analisando o laptop, ela descobre que a senha estava escrita atrás de um adesivo e era algo do tipo: minha mãe é um lixo. Emily então utiliza essa senha e descobre na verdade que sua filha Alice vai para uma festa com suas amigas hoje à noite e mentiu para os pais. Matt ficou em choque com isso também. Eles leram em voz alta que o nome da festa era Apocalipse Químico e o filho deles, o Léo, ouviu isso. Ele não acredita que vão fazer essa festa de novo, pois ano passado deu muito problema. Uma jovem ingeriu muitas substâncias ilícitas e acabou passando muito mal. Emily e Matt ficaram desesperados e foram correndo lá buscar sua filha. Assim que chegaram, ela estava lá realmente no meio de um monte de sem vergonha e eles queriam removê-la dali, afinal a jovem é menor de idade. Um dos jovens começou a filmar e de repente um homem mais velho apareceu dizendo que a Alice vai ficar sim e a puxou pelo braço. Isso virou a chave na cabeça da Emily. Ela não vai permitir que o homem faça isso. Um embate inevitavelmente começou. Emily pegou o jovem pelo pescoço, depois o acertou com uma pancada e empurrou a cabeça dele em alta velocidade contra a mureta. Matt também partiu para cima de outros jovens que tentaram atacá-lo e aquele primeiro ainda não desistiu. Emily teve que desviar de seu ataque e ele acabou caindo lá do segundo andar, em cima da mesa de sinuca. A situação complicou e como estavam sendo filmados, Matt tomou o celular da mão do moleque e apagou o vídeo. O casal leva a filha para casa e a colocam de castigo por tudo que fez. A jovem insiste em dizer que não sabia que eles podiam lutar daquele jeito, parece que eles estão mentindo a respeito de alguma coisa, mas segundo Emily, a mentirosa é a filha e ela tem que ir para seu quarto. Quando o casal vai se deitar, Emily começa a dizer que hoje à noite foi muito impressionante. Foi a primeira vez em muito tempo que ela se sentiu necessária e viva de novo. Infelizmente, os dois não podem mais voltar a ser espiões e como estão cheios de energia por causa dessa noite, vão ter que gastá-la de outro jeito. Os filhos conversavam a respeito do que aconteceu lá no quarto do mais jovem e de repente ouviram os gritos dos pais. Eles acharam muito nojentos, mas na verdade os dois estavam treinando boxe. O bagulho ficou louco dentro do chuveiro, mas eles nem ouviram nada. Na manhã seguinte, a campainha tocou. Quando o Matt atendeu, era o Chuck, lá da CIA. O homem não entende como ele os encontrou e Chuck mostra o vídeo deles descendo o cacete em todo mundo na festa. Como não tem tempo para conversar, ele conta o motivo de estar ali. Acontece que aquele avião que caiu e todos pensaram que eles tinham perdido a vida, simplesmente não foi encontrado e a chave também não. Ou seja, com certeza, o pessoal lá da Rússia responsável por ter tentado vender aquela chave a primeiro momento estão atrás deles e eles precisam sair dali. Matt e Emily dizem que não tem problema, pois eles não estão com a chave, só que já é tarde demais. Alguém elimina o Chuck bem na frente deles e depois diversos homens portando objetos letais tentam eliminá-los. Os dois terão que fugir. Eles pegam uma maleta pronta com várias coisas, distraem os homens com um carro e depois pegam outro carro para escapar da casa. Durante a perseguição, Matt diz que isso deve ter sido coisa do Baron. Ele é quem deve ter traído o MI6 e colocado aquele pessoal lá dentro do avião naquele dia. Mesmo assim, Emily fala que não tem como eles limparem a ficha, pois não tem a chave. E nesse momento,
momento, Matt diz que na verdade não. Naquele dia, ele pegou a chave e tempos depois a escondeu na casa da mãe da Emily, lá na Inglaterra. A mulher mal pode acreditar nisso, ela odeia sua mãe, teve uma infância terrível, mas eles terão que ir até lá. Durante a perseguição, eles fizeram um dos carros dos criminosos capotarem e ficaram impressionados. Rapidamente chegaram ao colégio dos jovens e os tiraram lá de dentro, indo direto pro aeroporto. Eles não entenderam nada. Agora, de repente, eles têm uma avó que sua mãe sempre disse que havia perdido a vida e vão visitá-la lá na Inglaterra. A família então entra num avião e rapidamente já chegam lá. Assim que saem do aeroporto, eles pegam um ônibus e vemos que o Barron chegou com sua equipe ali para poder conversar com eles. O homem agora é um dos diretores do MI6, mas não os encontrou. Durante o caminho no ônibus, eles observaram um homem que acabou de estacionar o carro e resolveram descer ali. Emily subtraiu as chaves dele e os dois agora têm um carro para continuar a viagem. Dentro daquele ônibus, entretanto, tinha um russo observando tudo de alguma maneira e avisou a seus chefes a respeito dos dois. Barron ainda estava no aeroporto analisando as imagens da família e queria rastreá-los para descobrir para onde estão indo. No caminho até a casa da mãe da Emily, eles proibiram os celulares de seus filhos, tiraram os chips e depois pararam num posto de gasolina para completar o combustível do carro. Alice e Leo aproveitaram para jantar na loja do lugar e vendo que os nomes deles eram falsos, escritos no passaporte, Alice queria descobrir o que seus pais estão fazendo, quem eles são na verdade. Graças ao videogame portátil do Leo que pode entrar na internet, eles começam a fazer uma pesquisa e vemos que isso alertou ao pessoal da Rússia que já sabe onde eles estão. Barron também recebeu uma ligação para avisá-lo onde a família está. Enquanto os pais enchiam um tanque do carro, diversos criminosos chegaram de moto e de carro e o embate vai começar mais uma vez. Agora é um pouco mais impressionante. Matt utiliza a bomba de gasolina para criar um gigantesco lança-chamas e toca fogo nos criminosos. Emily parte para cima de um deles e consegue desarmá-lo. Uma mulher quer partir para cima dela com um certo objeto de autodefesa e um dos homens conseguiu desativar a bomba de combustível. O lança-chamas parou. Mesmo assim, Matt o acertou com a bomba e depois Emily conseguiu dobrar o braço da mulher, acertá-la contra o carro e depois desmaiá-la contra o retrovisor. Seus filhos observavam tudo em choque, mas Emily dizia que a mulher está bem, apenas desmaiou. Um dos homens é acertado de cabeça contra o carro e o último é levantado pelo casal e desmaiado. Matt pegou o objeto letal e depois foi buscar seus filhos para ir embora. Assim que entram no carro, Emily faz uma manobra impressionante para acertar um dos homens que se levantou e quando eles vão pegar a estrada, veem que Barron está chegando com sua equipe. A família tem que acelerar e para poder impedi-los de continuar o seguindo, Matt efetua 2 disparos precisos que quebram as correntes daquele caminhão e também fura o pneu do veículo. Isso fez aqueles canos caírem na estrada e o caminhão também ficou atravessado, impedindo o Barron de passar. Como tudo isso foi culpa do videogame do Leo, Matt o pegou e o arremessou contra um outro caminhão que passava do outro lado da pista. Agora o pessoal vai ter dificuldades em rastreá-los. Barron e sua assistente foram investigar aqueles homens desmaiados e descobriram que eles eram criminosos russos. A assistente do Barron está achando isso muito estranho e como agora não tem mais o GPS da família, eles terão que observar aquele carro através dos satélites. Rapidamente a família chegou até a casa da mãe da Emily. Tristemente ela colocou a senha no portão para entrar, pois não queria ver sua mãe. Rapidamente a mulher aparece, ela estava caçando e ficou até que feliz ao ver seus netos. Ela entretanto não dá abraços, pois é britânica. Todos foram juntos lá para dentro, onde conheceram o namorado da mãe da Emily. Ele se chama Nigel e a mãe da Emily está o treinando para entrar pro MI6 e se tornar um espião. Isso mesmo, a mulher costumava ser uma espiã também e até virou diretora lá dentro. Nigel leva os jovens para conhecerem a casa, enquanto Matt, Emily e a mãe dela começam a conversar. Barron encontrou o videogame do Leo dentro daquele caminhão e depois sua assistente diz que o carro deles foi visto perto de diversas propriedades ali e ao observarem uma delas, eles encontram a propriedade de uma antiga diretora do MI6 e já sabem que ela é a mãe da Emily. Eles só podem ter ido para lá. Infelizmente, eles precisam de um mandato para poder invadir a casa e a assistente terá que fazer isso enquanto o Barron telefona para alguém. Lá dentro da casa, conversando com o Nigel, Leo descobriu que tem muitas características de um bom espião. Ele até arremessa estrelas ninja com muita facilidade. Matt e Emily conversavam com a mãe dela e a Emily dizia que não seria uma mãe tão terrível quanto ela foi. Sua filha a odeia por enquanto, mas não odeia tanto quanto ela odeia a sua mãe. A idosa fala que não é bem assim. Emily sempre reclama dizendo que sua mãe a mandou para um colégio interno nos Estados Unidos, mas a idosa a lembra de que a jovem perturbou muito para ser mandada para essa escola. A idosa apenas fez o que achava que seria melhor para sua filha. Vendo como sua mãe trata a avó, Alice começa a se arrepender um pouco de suas atitudes e também percebe
percebe que sua mãe está apenas tentando protegê-la. Emily e Matt então saem de dentro da casa para procurar pela chave ali na propriedade da idosa, enquanto ela vai conversar com sua neta. A véia tem várias fotos de seus netos que o Matt mandava através dos anos. Vemos que o próprio Matt e a Emily foram para um lugarzinho escondido ali no meio da propriedade e logo encontraram a tal chave. Já no passado ele deixou um bilhetinho pedindo desculpas para o caso de algum dia eles tivessem que vir ali e a família estivesse em risco. Eles, entretanto, não sabiam que diversos homens armados estavam invadindo o lugar nesse momento. Descobriram apenas quando ouviram o barulho de um helicóptero. Assim que voltaram para casa, a mãe da Emily e o Nigel já estavam amarrados e os soldados levaram o casal para a sala. Lá eles tiveram uma terrível surpresa. Chuck ainda está vivo. Foi ele quem planejou tudo isso para vender a chave. Acontece que no dia daquele acidente de avião, como não conseguiram encontrar a chave, Chuck foi demitido e perdeu tudo que tinha. Quando ficou sabendo que eles estavam vivos, ele fez de tudo para se vingar e ainda conseguir muito dinheiro. Enquanto todos conversavam, vemos que a mãe da Emily conseguiu se livrar das amarras, desmaiar os seguranças que estavam lá com ela e comprar tempo para poder a Emily e o Matt começarem um ataque. Mesmo assim, eles não conseguiram impedir que seus filhos fossem levados, afinal, os dois foram desmaiados, tinham muitos soldados ali. Por algum motivo, Chuck estava com muita pressa e foi embora, deixando todo mundo vivo na casa. Agora eles vão rastrear o helicóptero pelo seu número através das câmeras de segurança e quando fizeram isso, viram que o Léo mostrou para a câmera o seu anel. Ele tem um GPS e todos poderão localizá-lo através desse sinal. Sabendo a localização, eles vão até Londres. Lá, Chuck já estava se preparando para vender a chave para quem pagasse mais e fez uma demonstração antes. Com essa chave, ele pode apagar todas as luzes do país e abrir ou fechar qualquer dispositivo, como por exemplo, os portões que permitem a entrada das águas do oceano na cidade de Londres. Quem comprar a chave pode inundar tudo se quiser. Os lances começam com 150 milhões e logo já oferecem 250 milhões de dólares. Matt e Emily estão se aproximando cada vez mais e depois de verem alguns dos trabalhadores do Chuck, eles o seguem pelo elevador e chegam ao lugar certo. Lá eles começam um embate e derrotam vários seguranças, mas no caminho até o Chuck batem de frente com o Baron. Na verdade, ele não trabalhava com os russos, queria apenas chegar até ali para ajudar os dois, pois sabia que eles estavam atrás de sua família e da chave. Juntos eles vão invadir a sala do Chuck e começaram o embate. O criminoso conseguiu escapar dali, junto dos filhos do casal. Matt e Emily vão atrás dele e lá embaixo, os criminosos da Rússia também estão querendo a chave, mas foram ameaçados pelo objeto letal da mãe da Emily e o casal pegou a moto para seguir o barco onde o Chuck colocou seus filhos. Ele quer escapar por aquele portão que abriu que deixa a água do oceano entrar em Londres e eles conseguiriam. Só que aí o Nigel viu a funcionária do Chuck saindo do prédio com um laptop e a chave e resolveu fazer alguma coisa. Ele acertou seu carro contra o carro dela, a mulher desmaiou e ele avisou para todo mundo que estava com a chave. Emily e Matt o mandaram descer o portão pro Chuck não escapar. Só que o Nigel não conseguia fazer isso, ele não entende muito de programação. Desesperado, bateu no laptop e isso funcionou. O portão está subindo. Emily e Matt, que estavam em seu próprio barco que conseguiram ali, chegaram ao barco do Chuck e derrotaram seus seguranças. Depois, Emily empurrou Alice para a água com um salva-vidas e depois o Léo se jogou. Ele já está se acostumando em ser um espião. Emily e Matt então derrotaram o Chuck, os portões subiram e a lancha com ele dentro bateu, explodindo. Nigel salvou todo mundo. Logo eles voltaram para os Estados Unidos a tempo da partida de futebol da Alice. Ela fez o gol do pênalti e o time venceu. Depois fez as pazes com a mãe e já até a convidou para assistir um filme. A mulher está muito feliz, mas quando volta para o carro com seu marido, Baron estava lá dentro. Ele quer convidar os dois para entrar para MI6, pois precisam da ajuda deles para uma certa missão. Acontece que ele precisa encontrar alguém muito importante, o pai da Emily. E o filme acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo.